E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez um vídeo resposta ao Jorge Igor, né? E falando sobre a situação do Andréas Pereira, cara. Não é uma resposta para ir contra o que ele falou, né? Mas é para dar alguns pontos sobre algumas coisas que ele falou. Inclusive a minha conclusão vai ser muito parecida com a dele. Então assim, não é um ataque ao Jorge Igor nem nada do tipo, né? Mas ele fez um vídeo falando sobre o caso do Andreas Pereira, falando que não deveria punir ele. E qual que é o caso aqui, né? Só para situar bem a galera. Basicamente, o Andreas Pereira, ele destruiu a marca do pênalti quando o Memphis foi cobrar o pênalti no jogo entre Corinthians e Palmeiras. Se eu não me engano, foi no Brasileiro ou... Não, acho que foi no Paulista mesmo. E aí rolou essa situação, o juiz não percebeu, ninguém percebeu na hora. Foi algo que foi levantado mais depois do final do jogo, né? E tá repercutindo nas redes sociais. Eu acho que surgiu uma ameaça de alguma punição para ele por conta disso, né? E aí tem algumas relativizações, tem algumas coisas que não são bem assim, que eu discordo. Sobre um fato, isso é errado, ponto, tá, gente? Não tem o que você discutir. Eu fiz um vídeo falando que eu sou a favor do antifutebol, e aí eu vou falar uma questão simples. Eu, olhando o que o Andréas Pereira fez, o que ele como jogador fez, tá certo. Tá certo, ele aproveitou, fez uma malandragem ali, fez de tudo pro time dele ganhar. Você acha que algum palmeirense ficou triste com isso? Se fosse algum cara do seu time fazendo isso, você ficaria triste? Eu acho que não. Então assim, eu acho que eu não vou ser leviano aqui de falar que não, o Andréas Pereira está errado. Só que a partir do momento que, qual que é a questão? Ele descumpriu uma regra, né? Teoricamente é regra. Então assim, lógico, eu prezo para que não se quebrem regras necessariamente do futebol, mas eu não sou contra malandragens, entendeu? Minha questão é essa. Então, assim, você pode até discordar da postura do Andrés Pereira, só que eu não acho que dá pra colocar ele como um super vilão, também não acho. Eu sou corintiano, tá? Deixar isso claro. Só que ele descumpriu uma regra e uma regra é sim passível de punição, cara. Lógico que eu entendo o discurso de tipo assim, isso já rola antes no futebol brasileiro e nunca foi punido antes. Tem uma parte desse discurso que eu não concordo muito, que é a parte de, nossa, o Andréas Pereira não foi o primeiro, toda hora acontece. Não, não acontece toda hora isso no futebol brasileiro, gente. Pelo amor de Deus, nem no futebol mundial. Acontece esporadicamente, em alguns casos. Talvez porque muitas vezes o juiz está olhando e não dá para fazer isso? Pode ser, mas aí é uma afirmação que a gente está baseando em si. Pode ser tanto quanto também pode ser que os caras simplesmente não queriam fazer isso, não estavam querendo dar esse roubo, essa artimanha. Então, assim, não necessariamente isso não ocorre porque não tem oportunidade. E também, assim, não ocorre tanto. Porque eu vi tanto, eu achei o comentário do Jorge Igor um pouquinho disso e algum comentário de alguma galera, como se, tipo assim, pra defender, né, o Andreas Pereira, como se todo jogo do Brasileirão acontecesse isso, sabe? Como se todo. E assim, beleza, eu vou colocar até uma questão boa pra vocês, porque vocês vão falar assim, tem que ser justo. Mas não acontece pênalti em todo jogo do Brasileirão. Não acontece. Mas vamos pegar o recorte dos jogos que acontecem pênalti. Mesmo dentro desse recorte, se você pegar só os jogos que acontecem pênalti, ainda não acontece isso direto. Não é como se toda hora tivesse alguém destruindo a marca do pênalti. Não é normal, não é comum. É uma coisa esporádica. Às vezes acontece, mas não é sempre, velho. Você colocar como se fosse uma coisa tipo assim, pô, direto tá acontecendo isso no futebol, não é verdade. Eu discordo dessa parte. Uma coisa que eu acho legal pontuar, porque até comentei com um rapaz lá nos comentários, porque ele falou sobre isso. Nossa, que absurda a comparação do Jorge Igor, porque ele comparou a questão do Andrés Pereira com alguns outros casos de roubo, em especial que a galera mais se ofendeu, porque eu vi alguns comentários sobre isso, foi com a questão da Argentina, porque a Argentina dopou o Brasil em um jogo, isso é um acontecimento histórico aí que todo mundo conhece no futebol, e ele comparou. Só que assim, nossa, que absurdo comparar, porque eles estão dopando jogadores, outro é uma coisa. Gente, a questão não é a quantificação do peso daquilo, pelo amor de Deus. É uma comparação muito óbvia e completamente correta. Ele só falou, ambos são roubo. E assim, explicar uma coisa básica pra vocês, né? Que é bem óbvio, inclusive. Se eu falar pra você que roubar uma maçã na feira é roubo e roubar um carro é um roubo, você sabe, eu imagino que você tem um cérebro suficiente para entender que eu não estou falando que ambos são a mesma coisa, que ambos têm o exato mesmo peso. Eu estou falando um fato, ambos são roubo. Você roubar algo pode ser uma bala ou um banco.
Você roubou uma bala, roubou um banco, os dois são roubo. Significa que roubar um banco tem o mesmo peso de roubar uma bala, uma balinha? Não, velho, isso é óbvio. Isso é óbvio. Vocês, assim, se esforçam também para ter a pior interpretação possível. E, cara, eu acho que... Qual que é a questão do vídeo principal também, né? Focando nesses temas básicos que eu falei para chegar na conclusão dele, que é o quê? Vai ser leviano, eu não lembro a palavra que ele utilizou, inclusive, mas ele falou que não deveriam punir o Andrés Pereira. Por quê? Porque isso já ocorreu outras vezes, não houve punição, e o que eles deveriam fazer é estabelecer uma regra para que nas próximas vezes isso haja punição. Isso aconteça uma punição por conta disso. Eu concordo até com esse pensamento dele, não sou tão contra, mas eu também não acho que seria nenhum absurdo punir ele, cara. Ele fez algo e que é contra as regras, e, pô, uma punição serviria já para incentivar que não acontecesse outras vezes, entendeu? Porque assim, se ele for punido agora, provavelmente vai evitar que isso aconteça outras vezes. Se ele não for punido agora, outra pessoa vai fazer em algum momento, porque o Andrés Pereira não foi punido, teve um burburinho, ainda mais se for um jogo que não for relevante, porque a gente tá falando, pra mim, talvez, no mínimo, top 3 maiores clássicos do Brasil, no mínimo, tá? Que eu não vou entrar nessa discussão também. Então, assim, considerando isso, é óbvio que isso ia tomar uma proporção enorme. Mas e se for o Bahia contra a Vitória, que assim, beleza, vai ter uma proporção grande lá no Nordeste, mas nacionalmente falando, não é um jogo que todo mundo tá olhando. Por quê? Porque o Bahia é um time em reconstrução e o Vitória não é um time que está voando. Então assim, vai ser um jogo que não vai gerar um grande burbúrio. E aí? Entendeu? Você entende como não é tão problemático assim o Andrés Pereira ser punido agora? Porque se ele for punido agora, já vai mandar uma mensagem para que isso não aconteça em outros territórios do futebol, por exemplo, numa segunda divisão. Que tudo bem, nossa, você é o cara que defende segunda divisão. Eu não sou o cara do tipo assim, respeitem o Novo Horizontino. Eu não sou esse cara. Mas querendo ou não, a segunda divisão, ela faz parte do nosso futebol e quanto melhor ela for, melhor vai ser a primeira divisão. É a lógica, né, pelo menos. Ou vice-versa. Então, assim, eu acho que punir o Andrés Pereira mandaria um recado. Não seria uma coisa tipo assim, vamos agradar a torcida do Corinthians. Teria um motivo óbvio e, sabe, que não seria injusto. Essa é a minha opinião. Agora, também uma coisa que... Eu sei que ele não se aprofundou nisso, mas eu vou comentar porque eu acho que ele colocou do jeito meio errado. Tipo assim, se o Memphis tivesse feito o gol, a discussão não existiria. É óbvio que não existiria. Porque assim... Se um cara rouba e perde, ninguém se importa. Falou, mereceu, sabe? Agora é óbvio que se... Pô, o Corinthians, aconteceu a mesma coisa com o Corinthians, inclusive, esses tempos. Ele ganhou da Ponte Preta, teve um gol roubado, não foi impedido e deram impedimento. Posso estar falando besteira, mas se não me engano foi isso que aconteceu. E aí, alguém falou muito disso? Não, por quê? Porque o Corinthians ganhou de 3-0 o jogo. Então, assim, é a lógica, velho. Não é como se fosse uma coisa assim, não, porque vocês só estão reclamando porque perderam. Tudo bem que ele não falou exatamente isso. Mas vai ter muita gente que tem esse pensamento sim. Então, assim, eu tô pegando as coisas que o Jorge Igor falou, porque esse meu pensamento de gravar esse vídeo veio através do vídeo dele. Mas, assim, tudo que eu tô falando serve pro âmbito geral e de torcedores do Palmeiras, principalmente, que estão, né, defendendo com ênfase o Andrés Pereira. Então, assim, a questão é... Eu vou até usar um exemplo bom. Vocês lembram do Rogério Ceni quando ele se adiantou e catou o pênalti? Acho que foi contra o Corinthians mesmo, se eu não me engano. Acho. E aí voltou o pênalti, acho que 2 vezes até. E aí, né? Vou até pausar aqui. Ele voltou... Não, eu não vou precisar pausar não. Vou tentar terminar rápido aqui. E aí, ele, né? Pô, me perdi. Mas ele se adiantou, catou o pênalti, e aí acho que ele se adiantou e tomou gol. E muita gente... E eu vi na época torcedores do São Paulo falando assim, por que não voltou o gol se ele adiantou? Porque assim, gente, quando o goleiro adianta, isso é um roubo que tá dando vantagem pro goleiro. Então se o goleiro se adianta e perde, é óbvio que não vai voltar, mano. Porque senão você estaria dando a vantagem para quem roubou. Vou te dar um exemplo. A gente tá um exemplo mais básico possível para ver se vocês entendem. Vamos jogar Jockey Pool. Eu escalei e perdi. Escalei e perdi. Aí, vamos voltar porque eu escalei? Não, se eu perdi, mano. Não faz sentido. Eu roubei, aí eu roubei e perdi. E porque eu roubei vai voltar? Vocês acham que isso tem alguma mínima lógica? Vocês entendem, né? Porque que é óbvio que o fato do Memphis ter perdido o pênalti é o que dá a maior relevância pra isso. Porque foi um roubo que deu certo. Sim. Porque se fosse um roubo que tivesse dado errado, não teria interferido no jogo. É simples, velho. Então, assim, sei que não necessariamente o Jorge Igor falou isso, mas
né? Eu acho que é a minha visão, meus 3 centavos sobre essa situação do Andreas Pereira.